de vocês, a aula, 2 vídeos complementares para vocês assistirem. Alguém chegou a verificar isso? Alguém chegou a ver o Moodle que está prontinho lá? Legal, Raíssa viu. Então, só estou informando vocês que o Moodle já está disponível. Lá tem lá a semana lá escrito aula, história do pensamento econômico. Está lá nossa aula gravada aqui pelo Teams, que vocês não precisam assistir de novo se vocês já assistiram. Se quiser assistir, fica à vontade também. E tem dois vídeos extras que eu gravei, que vai ajudar vocês aí a complementar o conteúdo, tá bom? Vamos dar continuidade então. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de conceitos importantes de economia. Eu estou dando essa disciplina de economia para... São 3 cursos diferentes. Então, é técnico, tecnologia em processos gerenciais e bacharelado em ciência da computação. Então, são 3 cursos diferentes. A forma, o conteúdo programático é similar. A gente vai estar tratando dos mesmos assuntos, tá? Então, lá no canal do YouTube está lá, economia, ciência da computação, economia TPG, economia marketing e tal. São aulas similares, tá? Às vezes eu falo alguma coisa aqui que eu não falo na outra, algum exemplo, mas assim, tá tudo organizado para falar os mesmos conteúdos, tá? Geralmente, o pessoal do TPG, que é o pessoal que mais tem aulas, eu sobrecarrego um pouco mais de informação eles, tá? O Ciência da Computação, embora seja superior, nem tanto, porque o foco do curso deles não é esse, então são só 2 aulas por semana. Então, assim, nós temos conteúdos em comuns. Nós falamos aí semana passada a respeito da história do pensamento econômico, várias coisas relacionadas, né? E nós falamos aqui da questão de sobrevivência, as formas de organização social e econômica, falamos aí do aspecto do mercantilismo, do nascimento da economia clássica, do Adam Smith, que trouxe novas formas, mudou alguns paradigmas econômicos, e isso acabou refletindo em vários aspectos. Nossa aula foi em cima dessas questões, trazendo aí algumas informações, embora superficiais, mas para vocês conhecerem sobre o escambo, moeda, direito de propriedade, banco, notas lá de câmbio, entre outras coisas, tá? Aspectos ligados à economia e moralidade. E hoje a gente vai dar sequência aqui que nós vamos entrar no conceito. Antes de eu falar o conceito daqui a pouquinho, é importante destacar que nós temos aí no dia a dia notícias econômicas, né, que faz parte do nosso dia a dia. Então nós sempre nos deparamos com informações trazendo esse tipo de notícia. Então você olha lá no site de notícia, se você assiste algum jornal, alguma coisa assim, você facilmente encontra esse tipo de notícia, né? Por quê? Porque a economia, ela é uma parte importante do nosso dia a dia, tá? É importante. A economia, ela é importante porque ela cuida da produção de bens e serviços, está lidando com questões financeiras, né? E nos interessa essas informações porque elas influenciam muito na nossa vida. Juros, inflação, desemprego, né? E tudo mais, são vários aspectos. Então, estamos sempre lidando com isso. E muitas das vezes, a economia, quando a gente lê alguma informação, muitas das vezes ela pode parecer muito complexa, mas às vezes é a forma de se expor. Os conceitos econômicos, em geral, e eles são bastante simples, não tem nada de espetacular. É claro que dentro de uma área como economia, você tem diversos campos, né, diversas áreas de atuação e tudo mais, de estudo, e
tem áreas que acabam ficando mais complexas, que não é o caso nosso, né? Até mesmo para um curso de economia, muitas vezes não se aprofunda, você teria que fazer uma especialização, um mestrado e tudo mais. Por quê? Porque você começa a lidar com cálculos matemáticos que procura identificar não sei o quê, mas tirando alguns aspectos, economia de modo geral, os conceitos e princípios, eles são muito simples, não é difícil. É que às vezes o modo como ele é apresentado parece difícil, pode assustar as pessoas, né? Um outro ponto a destacar é que os princípios básicos válidos, né, de economia, ele é válido em todo mundo. Então, os princípios básicos são válidos em todo mundo. Não só o conceito de economia é universal, tá? Como também alguns princípios que nós vamos ver semana que vem, eles são válidos em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu estou tratando de cálculo de desemprego no Japão, é o mesmo sistema que eu utilizo para calcular desemprego no México? Quando eu estou falando de inflação, inflação no Chile, a mesma coisa de inflação na Itália? Então, eles são princípios válidos em todo o mundo. E nós vamos estar vendo a semana que vem alguns princípios importantes de economia. E aí eu vou apresentar para vocês, né, o que é de fato a economia. Isso aqui é um conceito de um economista britânico, que eu não vou lembrar o nome agora. Deixa eu ver. Como eu estou com o livro na mão aqui, fica fácil. Lionel Robbins. Ele fala o seguinte: a economia é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Olha só, pessoal. Esse conceito que eu estou falando com vocês é uma regra, é um tipo de conhecimento que vocês vão ter que estar carregando durante toda a disciplina e para o resto da vida, tá? Então, é importante conhecer esse conceito, porque senão fica difícil você interpretar algumas notícias econômicas. Além do que, vocês podem estar diante de algumas informações econômicas que te passa uma ideia falsa a respeito da situação. Você pode ser induzido, sem perceber, né, a ter um determinado tipo de julgamento ou pensamento sobre alguma questão econômica, justamente porque te faltou um pouco de base para entender do que se trata. Então hoje, assim, hoje não, mas eu acho que desde sempre, os canais de informação, eles são bastante maliciosos. Então, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você pode estar se enganando aí, tá? Então, vamos lá repetir o conceito e decorar ele, porque ele realmente precisa entender e saber. A economia é o estudo, tá, do uso de recursos escassos, ou seja, o uso de recursos escassos. Você vai estar utilizando recursos variados. Esses recursos variados são recursos financeiros, materiais, sei lá o que for, né? Inclusive até pessoas são consideradas recursos, né? Então, por que uma pessoa tem um salário maior que a outra? Porque aquela pessoa que geralmente tem um salário maior é uma pessoa mais difícil de encontrar no mercado de trabalho. Ela possui um conhecimento que outras pessoas não têm. Então, a gente tem que começar a refletir e entender esse conceito, tá? Bom, eu tô com uma tosse aqui que não passa faz não sei quantos dias, tá? Mas é porque todo dia eu vou numa construção, é uma poeirada lá e não tem jeito. Pessoal, a economia é o estudo do uso de recursos escassos, a gente vai ver sobre o que significa escassos, tá? Que tem usos alternativos. Então a palavra uso aparece 2 vezes, usos alternativos. É só isso o conceito de economia? A gente pode entender, se você pegou só esse pedacinho, você já tem na sua cabeça do que se trata, tá?
Bom, nós vamos discutir agora partes desse conceito para a gente memorizar, né? Porque a gente memoriza se a gente entender. Então, vamos lá. O uso de recursos escassos. O que é escassez? Está falando de recursos escassos. Deixa eu colocar aqui, só um instante. Vocês vão pensando enquanto isso. Bom, pessoal, escassez significa que a somatória daquilo que todo mundo quer supera o que realmente está disponível. Escassez significa o seguinte: não tem para todo mundo. Não tem. Não é porque eu não quero, não. É porque não tem. Tá? Então, na economia, você não consegue satisfazer ao máximo todos os desejos humanos de todas as pessoas do mundo. Então, não é possível, né, você oferecer tudo que há de melhor para todas as pessoas. Não há recursos suficientes para isso. Então, a escassez ela nos lembra que há limites, entendeu? Embora alguns bens e recursos sejam abundantes, como nós temos água no planeta de uma forma abundante, no mar, né? Então, está abundante, não tem escasso e tal. A água, água doce que a gente fala, né? Água dos rios e tudo mais, é uma água mais escassa, ela tem uma quantidade muito menor do que a água do mar. Então, ela já é mais escassa. Mas mesmo assim, você pode ter algumas quantidades que variam entre nada e muito. Então, para uma pessoa que mora ali na região amazônica, o que eles mais têm é árvore e água, né? Chove todo dia, o rio é gigantesco, então você tem alguma fartura de recursos. Mas se você for para a Arábia Saudita, no meio dos desertos, para o norte da África, você vai ver que já é um recurso nitidamente escasso. Mas mesmo que haja muito, não é infinito. Não é infinito. Tá? Então, nada no planeta nosso nós temos como um recurso infinito, que você pode usar e nunca vai acabar. Então, é importante prestar atenção a respeito disso. Tudo bem, Nayane, se tiver com problema de conexão, tá? Eu estou vendo só agora a sua mensagem, pode sair e assiste depois no YouTube, tá? Vamos lá. Continuando aqui. E é interessante nós entendermos da questão da economia, porque algumas notícias acabam nos dando alguma ideia errada, né? Então, por exemplo, no livro que eu utilizo, que é um livro Economia Básica, volume 1 do Thomas Sowell, um importante economista, excelente economista, aliás, ainda vivo, mas bem de idade, né? Ele traz um exemplo interessante que ele fala de uma notícia, né, do New York Times, que falava que a classe média americana apenas sobrevivendo. Aí ele fala como que pode, né? Como que os meios de comunicação muitas vezes podem nos levar a pensar errado, de forma proposital ou não, tá? Mas, por exemplo, ele fala que a classe média americana é apenas sobrevivendo. Aí dá a impressão de que está passando fome, de que está difícil, porque nós vimos na aula passada que sobrevivência é você ir para o meio da montanha e ter que construir essa casa, ter que caçar, ter que plantar, ter que construir sua roupa, ter que resolver seus problemas de saúde. A sobrevivência é algo dramático, é uma coisa assim que você está lutando ali para se manter vivo. E quando fala que a classe média americana apenas sobrevivendo, ele alerta por um sinal de um exagero por parte da mídia, né, em falar. Por que que ele fala um exagero? Porque hoje, se você observar a classe média americana, eles possuem um padrão de vida bastante elevado, bastante elevado.
Então, eles têm computadores, eles têm smartphone, eles têm internet, eles têm energia elétrica, eles têm rede de esgoto, eles consomem bastante água, eles têm acesso a supermercado com preços muito bons, eles conseguem trabalhar alguns meses e comprar um carro excelente, né? Eles têm seu imóvel, então eles têm conforto, eles têm ar-condicionado. Como assim apenas sobrevivendo? Entendeu? É uma questão interessante de se pensar. Então ele faz essa chamada a respeito justamente de que, em termos de notícias econômicas, se você conhece o conceito, fica mais fácil depois de você ter uma visão um pouco mais atenta a respeito da notícia, porque você lê, pensa no que você aprendeu, e aí você tem meios de interpretar melhor a notícia. Aí, com relação à escassez, né? Como eu falei para vocês, embora alguns recursos sejam bastante abundantes, eles não são infinitos, há sempre um limite, tá? E, por exemplo, nós temos uma quantidade limitada de, sei lá, deixa eu ver alguma coisa. Você tem uma quantidade de minério de ferro, que é abundante, existem milhões de toneladas. Você tem uma quantidade de prata, que é abundante, mas é mais raro. Você tem ouro, que tem uma certa raridade. E aí você vê outros recursos, né? Madeira, mármore e por aí vai. E produtos acabados, tudo mais. Então, por mais que possa ser abundante ou não, a gente mantém essa ideia de que os recursos são escassos, porque eles são, tá? Então não é possível oferecer tudo ao máximo. E dentro de economia existe um termo chamado necessidades não satisfeitas. O que isso significa? Significa que, independente do sistema econômico que você adote, vai sempre existir as necessidades não satisfeitas porque os recursos são escassos. Então, se você está falando do sistema de mercado, do capitalismo, você vai ter necessidades não satisfeitas, tá? E aí a gente vai estudar semana que vem alguns princípios, como por exemplo o trade-offs, que você, para ter alguma coisa, tem que abrir mão de outra. Se você optar por outros sistemas econômicos, a economia planejada, planificada, a economia centralizada, o que for, né? Nós teremos também necessidades não satisfeitas. O que determina, na verdade, a diferença principal entre os sistemas econômicos é a forma como você vai utilizar os bens, como que você vai utilizar os recursos escassos, tá? Com relação, voltando aqui ao conceito, ó, economia é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Então, como que a gente usa os nossos recursos, né? As nossas finanças, os nossos minerais, a água, né? Como que a gente usa os nossos recursos escassos, já que eles têm diversas formas de utilização, né? Então, os usos alternativos, que é a parte final do conceito ali, ele quer dizer o seguinte: ele está relacionado às decisões a respeito da forma como você irá utilizar os recursos, né? Então, a economia ela estuda essas consequências dessas decisões, certo? Ora, usos alternativos está no conceito de economia. Significa o seguinte: o que eu vou fazer com esses recursos escassos? Economia. O que é economia? É o que eu vou fazer com os recursos escassos, né? Uma forma de decorar, né? O que eu vou fazer com esses recursos escassos? Então, esses usos alternativos significa que você tem várias possibilidades e você vai ter que achar a melhor forma de aplicar esses recursos. Será que, por exemplo, você tem a produção de leite lá, porque você tem
criação de gado e você extrai 230 litros de leite por dia, né? Você tem algumas alternativas para esse leite. Você pode vender o leite in natura, você pode vender para uma fábrica de laticínio maior, você pode produzir queijo, você pode vender para ser utilizado por iogurte, para o sorvete e para mais não sei o que. Então o leite ele tem várias aplicações aí, né? Então, o que que acontece? O que que vai me orientar em qual caminho que eu vou destinar para o leite? Né? Então, é uma questão que a gente vai estar falando daqui a pouco. Por enquanto, se segura aí essa dúvida de vocês, né? Como que o produtor de leite decide para quem que ele vai vender o leite? Tá? Uma questão importante, falando desse uso alternativo dos recursos, né? É que as decisões elas afetam de uma forma significativa, né, a vida das pessoas como um todo. Então, ela tem impacto sobre a nossa comunidade, a nossa sociedade de modo geral. E isso é tão interessante que você tem as decisões que se tomam a respeito dos recursos são muito importantes, porque você tem países onde eles são pobres de recursos, tá? Por exemplo, Japão, Suíça, são países que são mais pobres de recursos naturais, né? Então, não possui petróleo, ou não tem minérios, ou o espaço é muito pequeno para plantação, precisa importar e tudo mais. Então, você tem países que eles são bem escassos de recursos, tá? Porém, a população tem um alto padrão de vida. Um alto padrão de vida. As pessoas vivem bem. Têm suas casas, têm conforto, têm uma renda razoável, conseguem, em sua maior parte, comprar as coisas que precisam e desejam. Então, elas têm um padrão de vida bom, conseguem ter dinheiro para fazer viagem ou pagar planos de saúde, o que for. Então, você tem países que, embora eles sejam pobres de recursos, eles têm um padrão de vida elevado. Isso significa que as decisões que eles têm a respeito dos recursos deles estão sendo boas, estão sendo eficientes, então eles estão fazendo uma boa utilização dos recursos. Só que o contrário também acontece, tá? Você tem países ricos em recursos, porém pobres em termos de desenvolvimento, de qualidade de vida. O Brasil, por exemplo, é um país fantástico, né? País fantástico. Nós estamos ali no top 5 em muitas coisas. Então, um país, o quinto maior país do mundo, a quinta maior população do mundo, riquíssimo em recursos naturais, o país em primeiro lugar do mundo em água doce, que é um recurso extremamente valioso. Nós temos minerais variados, nós temos praticamente todos os tipos de minério, tá? Se faltar, falta um ou outro só. Então é um país muito privilegiado. E mesmo nós com tanta riqueza de um território que você planta, qualquer coisa que você planta, você colhe, né? Então é um país com produção agrícola excelente, um país que tem uma pecuária competitiva. E aí a gente pensa, mas a gente não consegue ter o padrão de vida de alguns países, como o Japão, por exemplo, ou a Suíça, né? Então, isso está relacionado com as decisões a respeito que nós tomamos na forma que nós utilizamos os nossos recursos, né? Existem outros exemplos, né? O autor Thomas Sowell, ele destaca aqui o exemplo, por exemplo, da Venezuela. A Venezuela é um país que já chegou a ser, se eu não me engano, o quarto país mais rico do mundo. Quando eu falo isso, é per capita, ou seja, você pega toda a riqueza de um país e divide por cabeça da população. E aí você vê lá que o país está em quarto lugar com a maior renda per capita do mundo. Então você está competindo com quem? Você está competindo com os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, top. Você está competindo com os países da dianteira ali, né? Então, você imaginar que
já chegou a uma posição tão privilegiada e hoje se encontra em dificuldades bastante significativas, né? Tudo mais. Então, isso demonstra que muitas das decisões afetaram a vida das pessoas e produziu um resultado que não foi positivo, tá? E essas decisões conseguem ser observadas como decisões econômicas. As decisões econômicas, elas são tomadas pela cúpula política do país. Então, começa a estatizar fazenda privada em fazenda coletiva, né? Vira fazenda do Estado, começa a toma uma decisão aqui, uma decisão ali, e aí as coisas acabam saindo um pouco de controle. Hoje é um país que tem um índice de pobreza bastante elevado. Tá? Se você procurar informações, você vai falar, mas é por causa do preço do petróleo que caiu. Não, não é porque essa decadência veio antes de qualquer relação com o preço. É porque sofre algum tipo de embargo. Não, a decadência econômica, social e política do país já vem há algum tempo. Mas, de qualquer forma, né, eu gosto mais de utilizar o exemplo do Brasil, a gente consegue observar que a forma como você toma as decisões econômicas, elas têm um reflexo em cima de toda a sociedade, tá? E aí vem a pergunta, quanto de cada recurso deve ser atribuída, né, a cada um de seus muitos usos, tá? Antes de eu passar para o próximo slide, aqui vai depender muito, né, de algumas questões. Então, o quanto você extrai uma quantidade de minério de ferro? Quanto de minério de ferro vai para a construção civil? Quanto de minério de ferro vai para a indústria automobilística? Para a produção de máquinas e ferramentas? Para não sei aonde, por aí vai, porque a aplicação do minério de ferro é muito extensa, né? Aí depende. Se você estiver lidando com um sistema de economia centralizada, né, esses recursos são determinados pela cúpula do país, a cúpula política, que fala o quanto deve ser produzido de cada item. No sistema de mercado, que é o sistema que nós temos aqui no nosso país, o que acontece? Os recursos, eles são determinados de acordo com o preço. Eu adiantei um pouco, a gente vai falar sobre o preço daqui a pouco, mais para o final da aula. Mas no sistema de mercado, o que determina como que você vai utilizar os bens está relacionado ao preço, tá? Por quê? Deixa eu já adiantar um pouco essa explicação. No sistema de livre mercado, você tem a questão da oferta e da demanda. Então, você compra se você quiser, você... os produtores, eles... Pensando neles próprios, eles oferecem alguma coisa para a sociedade, as pessoas que estão interessadas em comprar negociam livremente com os vendedores e por aí vai, tá? Acontece que se tiver determinada área que está pagando melhor por um produto ou recurso, eu vou vender para essa pessoa, entendeu? Então, se eu sou produtor de leite e eu tenho vários clientes que compram o leite, só que a indústria de iogurte está pagando mais, está pagando melhor pelo litro de leite, eu vou vender o meu leite para eles, até o quanto eles quiserem ou até acabar o leite que eu tenho disponível para vender. É assim que funciona. Então, quem oferece o melhor preço, leva. É assim que funciona. Desculpa pela tosse. Mas o que acontece? Acontece que a gente não pode esquecer da oferta e da demanda. Se eu vendo meu leite para a indústria de iogurte e pouco leite para a indústria de sorvete e de queijo, vai começar a ter algumas alterações no preço, automaticamente. Está se produzindo mais iogurte e você aumenta a oferta. Se você aumenta a oferta de um produto, né, e essa oferta supera a demanda, então a tendência é que o preço caia. Então, daqui a pouco o iogurte que está pagando mais vai
começar a diminuir de preço e vai voltar a pagar menos. Se está faltando leite na produção de queijo e de sorvete, significa que você tem uma oferta pequena. Então, a tendência é que o preço suba desses dois produtos, porque estão produzindo menos, porque eles compraram menos leite. Afinal de contas, o iogurte tinha mais dinheiro, fez a oferta melhor, levou mais leite. Com o tempo, o preço do queijo, né, e do sorvete tende a aumentar. Com o aumento do preço desses dois produtos, há uma tendência de queda de consumo. Então, a lei da oferta e da demanda, essa equação, ela vai alterando, né, e vai determinando a utilização dos recursos. Então, ela vai afetando o preço. E com o tempo, como o Adam Smith colocou, né, ele colocou de uma forma simples, esse conceito foi um pouco mais sofisticado, mas isso, de alguma forma, ainda funciona. Ou seja, o próprio mercado acaba, de alguma forma, ajustando, porque se o preço de uma coisa sobe, você vende para ele, mas na hora que ele tiver bastante, ele cai, porque as pessoas já têm mais do que o suficiente para comprar. Aquilo que está faltando sobe o preço, né? E aí as pessoas, quando sobe o preço, elas tendem a consumir menos, né? Então, é uma questão de oferta e demanda, preço. Então, fica um ciclo aí acontecendo, tá? Então, dessa forma que se ocorre a alocação dos recursos dentro do mercado. Então, não precisa preocupar se os recursos estiverem indo mais para uma área, porque com o tempo tende a normalizar. As coisas voltam aí como era mais ou menos antes. Nem sempre, mas volta. E aí a gente vê o papel da economia. Então, a gente vai ver aqui o papel da economia e, por último, a questão dos preços, tá? Deixa eu ver se está tudo certo até aqui. Vocês estão todos aí, a sala está cheia, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vai escrevendo. De vez em quando eu volto aqui para ver o que vocês escreveram. Pessoal, o papel da economia. A economia, ela trata-se de um estudo sistemático de causa e efeito. O que se conhece dentro dessa disciplina é fruto de observação ao longo dos séculos, tá? Então, os conceitos econômicos, os princípios, eles são observados ao longo de muitos anos. Então, sabe-se que se determinada causa, espera-se determinado efeito. Então, não tem muita surpresa. Não tem, na verdade, né? O que acontece? Se uma pessoa, por exemplo, se determinado governo ele emite uma quantidade maior de moedas, o que acontece? Né? Isso já foi feito antes? Já, algumas vezes. Então, você joga mais dinheiro no mercado, as pessoas consomem mais, compram mais, a economia dá uma aquecida, gera-se emprego, daqui a pouco vem a inflação e a inflação corrói o poder de compra. Então, os produtos todos sobem de preço. A coisa voltou ao equilíbrio novamente. Então, se chega alguém e fala assim, olha, vou congelar o preço, congelamento de preços. Né? Eu vou congelar os preços porque dessa forma eu permito que as pessoas que têm menor renda consigam comprar o produto. Aí você vê, congelamento de preços já foi utilizado antes? Já. No Brasil, da década de 70, 80, já foi. Em vários lugares do mundo. Na Alemanha. Congelamento de preço deu certo em algum lugar do mundo? Não, nunca deu certo na face da Terra, nunca. Mas mesmo assim, você vê pessoas falando em congelamento de preço, mesmo assim. Tá? Então, congelamento de preço ele traz uma questão problemática aí na economia. Então, é interessante a gente observar que, assim, inclusive a Argentina, né? A Argentina, eu propus um trabalho no TPG de conclusão de curso para estudar a história da economia da Argentina ao longo do século 20 e 21. Porque você pega uma nação rica, poderosa, culturalmente, famosa, desenvolvida,
e tudo mais, e você vê hoje você junta os cacos que está sobrando da Argentina, né? Então, você consegue observar algumas ações interessantes. E aí, quando o atual presidente Fernandes e a Cristina Kirchner ganharam na Argentina, há 2 anos atrás, eu me lembro que eu estava em sala de aula, eu falei, olha, vamos observar a Argentina, tá? Eu acredito que as coisas não vão se dar muito bem por lá. E o que acontece? Isso é simplesmente você observar que as pessoas que tomam as decisões lá, elas têm um perfil, e esse perfil você descobre o que elas pensam sobre economia. Ah, elas pensam sobre isso. E aí você começa a facilmente entender quais são as futuras ações que eles tomam dentro do país. Então, aí eles começaram. Ah, eles pegam uma empresa que é privada e estatiza, compra a empresa. Aí eles pegam e emitem, colocam mais moeda no mercado. Aí eles pegam e fazem congelamento de preço. Então eles tomam ações que ao longo do século sabe que não funcionam muito bem. Mas mesmo assim, né, sabe-se lá por quê, eles optam por isso. Então na economia, não tem como você plantar laranja e sair manga. Não, você plantou laranja, vai colher laranja. Então, sabe-se já de antemão algumas coisas interessantes, né? Então, você consegue observar o desencadear da carruagem. E uma coisa importante que eu não falei, né? Que eu não estou entrando muito em detalhes com vocês, é que é o seguinte, em economia, nós temos que ficar um pouco atento porque boas intenções não bastam, né? Inclusive é o que está escrito ali, objetivos buscados. Boas intenções não bastam. Então, o que nós vemos muitas vezes, através de algumas personalidades que emitem opiniões sobre economia, então você pega ali. Isso acontece muito com pessoas que têm interesses políticos, geralmente, né? Pessoas que chegam e na época eleitoral falam assim, olha, na minha gestão eu vou fazer tal coisa. E aí eles começam a falar várias coisas econômicas. Eles falam o que as pessoas querem ouvir. Mas para quem entende um pouco de economia, muitas vezes percebe que aquilo ali pode ser inviável. Então, muitos dos discursos que nós vemos, por exemplo, questões políticas, vereadores, prefeitos, por exemplo, eles fazem um discurso como se tudo fosse um problema relacionado à vontade de fazer. Tá? Então, fala assim, eu vou fazer tal coisa. Mas não é tão simples assim, porque economia é o estudo do uso de recursos escassos que têm usos alternativos. Então você começa a entender que as coisas não são da forma que ele está falando. O que ele está falando ali é porque faz parte da profissão, entre aspas, dele. Então é interessante a gente ter essas noções, né? Porque muitas vezes na economia, quando você tem um determinado objetivo, você também não consegue prever algumas vezes, né? O resultado de tudo. Você não consegue prever o resultado de tudo. Você fala assim, eu vou tomar determinada decisão e vai dar determinado benefício. Então, eu vou congelar o preço do aluguel para as pessoas de baixa renda terem moradia. Esse é o raciocínio lógico, mas você não está vendo que ele é bastante curtinho? Congelar preço de aluguel e pessoas que têm baixa renda vão ter onde morar. Isso é um raciocínio muito curto dentro de economia, mas acontece muito. E o que acontece? Se você impede o preço do aluguel de subir de acordo com a oferta e a demanda, você vai ter proprietários de casa que vão estar com uma renda baixa. Eles vão começar a deixar de ter um lucro maior, ganhar, ou até mesmo começar a perder dinheiro por causa desse tabelamento de preços. Tá? Então,
naquela cidade onde pessoas construíam casas para alugar, não se constrói mais casa nenhuma. Se você tabelar o preço do aluguel, nenhuma casa vai ser construída na cidade enquanto isso não sair. Se ficar 500 anos, é 500 anos sem construir casa. Por quê? Porque eu vou construir casa e depois eu não vou ter o retorno da casa, que é o valor do aluguel. Então não vale a pena pagar pedreiro, não vale a pena construir. E aí isso afeta a construção das casas, afeta emprego de serventes, pedreiros, afeta a construção civil, afeta um monte de coisa na cidade. Então, você tem que ter um pensamento um pouco mais expandido dentro da área de economia para ver que as coisas não são tão simples assim, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas isso faz parte do discurso dela, né? Vamos congelar preço, não sei o quê. Mas, assim, as pessoas que produzem, elas perdem o incentivo, porque o que incentiva elas? É a questão do preço, oferta e demanda. A partir do momento em que você tabela preço, vou tabelar o preço dos produtos alimentares, tá bom. Eu estou gastando tantos reais para produzir 1 quilo de tomate, nesse primeiro mês, tudo bem, passou, não teve problema. Segundo mês, não teve problema. Terceiro mês, já houve algum aumento de alguns centavos aí no preço da semente. Quarto mês, houve um aumento de 10% no combustível, que eu uso o trator. Daqui a pouco, esses preços vão corroendo o lucro do cara. Chega um momento que ele fala o seguinte, olha, vou parar de plantar tomate. Não vou plantar tomate, não vou plantar batata, não vou plantar nada. É por isso que vocês veem, quando vocês ouvirem falar em desabastecimento, os supermercados ficando com prateleiras vazias, uma das causas é justamente essa que é uma interferência do Estado no preço. Ele quer congelar os preços, ele quer criar uma tabela e tudo mais. Então, no primeiro mês pode ser que seja lindo, mas a partir de um momento você acaba criando desestímulo para os produtores. Os produtores param de produzir o que eles fabricam, tá? Aí você pensa o seguinte, mas se eu congelar o preço do tomate, eu vou lá e congelo o preço da semente. Tá, você sabe quando que isso vai ter fim? Nunca. Porque se você congelar o preço da semente, você vai ter que congelar alguma outra coisa relacionada à cadeia de produção da semente. Depois congelar o preço do combustível, depois congelar o preço do pneu, depois congelar, vai virar um caos. O país inteiro vai entrar em desabastecimento. As pessoas não vão ter o que comer. Entendeu? Então, a economia, ela é esse estudo de causa e efeito. Ao longo dos séculos e milênios, percebe-se que determinadas ações têm determinados efeitos. Então, por isso que é importante conhecer e entender um pouco de economia, tá? E com relação aos incentivos, professor, que você colocou aí nos slides, tá? Vamos lá, deixa eu ver como é que tá a turma aqui. Na Venezuela, a nota chegou a 1 milhão de bolivares. É um problema muito sério de inflação que está tendo lá, né? A perda do valor. Inclusive, é complicado você for ter que comprar um ovo e você vai comprar, sei lá, uma caixinha com 6 ovos e você ter que levar uma sacola de moedas, né? De notas. Além do que, lá acontecem muitas coisas interessantes para análise econômica. Não quero expandir a área, não. Mas você vê hiperinflação, você vê problemas de desabastecimento, você vê várias coisas acontecendo que é interessante. Mas se você quiser pegar um caso menos dramático do que lá, você pode começar a buscar informações a respeito da Argentina. Vai para a Argentina, começa a ler notícias sobre a Argentina, e aí você começa a perceber algumas questões econômicas que são bastante interessantes, tá? Acho que vale a pena. Vamos lá. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Beleza. Incentivos. Pessoal, descarregou meu celular aqui. Bom, os incentivos,
eles são importantes dentro da área de economia. A gente, inclusive, vai estudar sobre eles. Ele está relacionado a um dos princípios de economia. Tá? Por quê? Os incentivos, quando a gente está falando de incentivo, significa que você pode criar condições que procurem melhorar determinada área. Isso é uma interferência do Estado na economia. Na economia, a gente observa diferentes correntes de pensamento, onde alguns autores falam uma coisa, outros falam outras. Alguns autores são mais a favor de menor interferência do Estado, outros são a favor de uma interferência maior. Uns são autores de interferência nenhuma, outros de uma interferência total. Então você tem ali vários tons ali de opiniões a respeito de muitas coisas relacionadas à área de economia. Quando a gente fala de incentivo, a gente está falando do aspecto do Estado ele fazer uma interferência que procure alterar o equilíbrio entre a oferta e a demanda dentro de determinado mercado, tipo de produto. Por exemplo, pode ser tanto um incentivo quanto um desincentivo, né? Um desestímulo. O que acontece? Como que a gente pode incentivar a produção de algumas coisas? Então, eu tenho alguns produtos que fazem parte da cesta básica. O açúcar, o sal, o óleo de cozinha, né? Você tem o arroz, o feijão, alguns macarrão, algumas coisas assim fazem parte dos produtos da cesta básica. E aí, se o governo tem intenção de procurar ajudar as pessoas de menor renda a terem um gasto menor com a alimentação durante o mês, barateando um pouquinho a cesta básica ou fazendo com que elas consumam mais alimentos, tenham uma alimentação um pouco mais saudável, né? Ele pode procurar criar algum incentivo na área. Como que ele faz isso? Ele vai lá na tributação, olha lá, quanto que o Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, não sei o que, mas vamos tratar do federal. Quanto que o governo ele vai arrecadar de tributos em cima da produção do trigo? Vamos supor, estou chutando o valor, 22%. Tá. O trigo é importante para a alimentação, porque ele é uma matéria-prima que vai em toda a área de panificação, pães e massas, bolos, então é importante. Então o governo faz a seguinte opção, olha, vamos reduzir o valor cobrado dos produtores de trigo. Então nós vamos reduzir de 22% para 9%. Então o governo deu um descontinho ali. O reflexo que espera-se dessa medida é que o preço seja refletido. Então, o governo deu ali uns 13% de desconto, então o quilo de não sei o que custava R$1 vai custar 87 centavos. Já ajudou um pouquinho. Beleza, né? Então já ajudou um pouquinho. Você vai baratear o pão, vai baratear a farinha, vai baratear o bolo, o macarrão. Então tem várias áreas de aplicação aí. Então, um exemplo de incentivo é esse. Ele pode chegar a interferir em algumas áreas. Isso não quer dizer que o preço é repassado para o consumidor, tá? Isso é uma outra coisa. Geralmente há um reflexo, sim, no preço, há uma queda. Mas às vezes, por exemplo, o governo dá um desconto de 13% e o produtor abaixa 5%. Ele acaba engolindo ali 7% para tentar aumentar um pouco a lucratividade da sua empresa. O que acontece? Os incentivos, então, muitas vezes são formas e medidas que você procura para atingir alguns objetivos. Só que a gente tem que ter muito cuidado, como eu disse anteriormente, porque muitas vezes a gente pensa numa coisa
imaginando o resultado dela, e pode ser que as consequências apareçam em áreas que não foram previstas e acabem afetando outras áreas, tá? Então é bastante importante ter cuidado com essas interferências dentro do mercado, tá? Por quê? Se você diminuiu esse preço, então isso vai aumentar a produção, pode ter um reflexo no preço da gasolina, por exemplo. Quer dizer que se eu baixar o preço da produção de trigo, pode ser que ela faça uma pressão no aumento do combustível? Pode. Pode, porque você vai estar vendendo mais, os produtores de trigo vão estar procurando oferecer mais trigo, isso vai precisar de mais caminhão, então isso vai empregar mais pessoas, né? Só que em contrapartida, esse consumo de outras matérias-primas pode puxar o preço das máquinas agrícolas para cima ou alguma outra coisa. Então, assim, em economia nós estamos assim, tudo que entrelaçado. Então, às vezes a gente toma uma decisão em uma coisa que ele acaba gerando reflexos que podem ser positivos ou negativos em outras áreas, tá? É importante isso. Para finalizar esse slide, só uma observação importante, né, para encerrar, que nós temos que estar atento aos resultados dos programas e dos incentivos quando há uma interferência do Estado dentro da economia, tá? Nós temos que observar os resultados, não a intenção, tá? Por que que eu falo isso? Porque o discurso, geralmente, ele é muito bonito. Isso aí serve para economia, mas para tudo na vida. Todo mundo tem um discurso muito bonito, muito bonito, muito bonito. Mas na prática, na realidade, é condizente o que ela fala com os resultados, ou com a ação dela, ou com o comportamento? Porque às vezes eu quero propor, né, uma ideia de congelamento de preço de aluguel, porque é um objetivo muito bonito, legal, nossa, eu acredito que isso vai segurar e vai poder dar às pessoas uma maior oportunidade de ter uma moradia a um preço mais acessível. Só que qual que é a consequência verdadeira dessa ação? Então você não pode se pautar no que as pessoas dizem. Você tem que prestar atenção nos resultados concretos das ações. Então, é interessante a ideia. Beleza, gostei da ideia. Deixa eu ver o que acontece. Isso já foi testado antes? Já foi testado em vários lugares, inclusive na Alemanha. Se o alemão não conseguiu fazer isso dar certo, então, vamos lá. Bom, isso foi testado em determinadas épocas, em determinados lugares, os efeitos foram esses, né? Inicialmente, ele traz um resultado que aparentemente é positivo, por causa disso, por causa daquilo, mas ele gera problemas como desincentivo à construção de novas casas, gera desemprego, afeta as indústrias locais de não sei do que. Então, todas as ações econômicas, elas precisam ser estudadas, tá? Procurando referências em outros lugares. Então vamos lá, pessoal. Até aqui, como é que estamos aí de tudo certo? Tá? Tranquilo, né? Então vamos lá. Nosso plantão, nosso atendimento ao aluno é amanhã, né? Então, estarei aí, se alguém quiser, a gente pode esclarecer alguns pontos, se alguém tiver dúvida pode participar, tá? Então, como por enquanto está tranquilo, vamos continuar aqui para a gente ir finalizando a nossa aula, tá? Deixa eu voltar aqui para os slides. O papel dos preços. Qual a melhor forma de alocar os recursos escassos com usos alternativos? Eu respondi essa questão. No sistema de mercado, vai depender do sistema econômico, como eu já adiantei. Se for um planejamento central, sistema socialista e tudo mais,
Os recursos são alocados de acordo, eles são utilizados de acordo com os planejadores que fazem parte do governo. Então, eles juntam numa reunião e falam assim, olha, nós precisamos produzir X quantidades de botas e para isso nós precisamos produzir isso. Então, eles começam a determinar tudo que vai ser produzido dentro de uma sociedade. Você sabe a quantidade de coisas que isso representa? É imensa, né? Por isso que há uma grande dificuldade nesse aspecto, inclusive no livro aqui há vários exemplos, né? De que os planejadores centrais, eles determinam o que tem que ser fabricado e em que quantidade. E eles controlam os preços desses produtos. É tudo controlado de uma forma na caneta mesmo. Isso aqui tem que valer tanto. Isso aqui tem que valer tanto. E aí tem alguns exemplos que ele fala de alguns produtos que acabavam apodrecendo ou se perdendo dentro dos armazéns e que precisava de uma análise de preço mais realista, mais condizente, né, com a realidade, vamos dizer dessa forma. E o que acontece? Essa análise aí demorou e alguns produtos se perderam. Por quê? Eles falaram, olha, precisa ajustar o preço de determinado produto. Mas eles não conseguiram ajustar. Sabe por quê? Porque existia mais de 24 milhões de produtos que precisavam ter os preços determinados, né? Então, ajusta o preço da bota, entra na fila, porque a gente está determinando o preço do livro, da capa do livro, do papel, da tinta, do mármore, do vidro. Então, gera-se uma impossibilidade de você organizar esse sistema econômico. Então, é bastante complicado você fazer uma organização dessa forma, né? Então, quando você trata do sistema, dependendo do sistema econômico, você tem diferentes formas de alocar os recursos. Nesse planejamento centralizado, ele é determinado por um grupo lá de especialistas, vamos dizer assim. No sistema de mercado, ninguém determina, porque isso é uma coisa que flutua dentro da lei da oferta e da demanda, né? Os preços, eles estão ali. Se um preço sobe demais, tem uma concorrência que faz o preço segurar. Então, você tem custos, você tem o marketing que faz a questão de agregar valor, você tem várias outras questões envolvidas, tá? Várias outras questões. Vamos lá. Como nós estamos falando aqui do sistema de mercado, os preços é eles que determinam para onde que vão os recursos, tá bom? Ele que determina. E é claro que na formação do preço existem várias informações aí que fazem parte de uma determinação de preço. Você tem os custos, né? Tem os tributos, custos fixos, custos variados, você tem salários, e entre outras coisas, você tem o público-alvo, o marketing agregando valor, você tem o valor que o produto tem para você. Cada pessoa tem uma percepção de valor de produto diferente. Desculpa. Então, quer dizer que é o seguinte, um livro, para mim, tem um valor diferente do que para uma outra pessoa. Quem determina o valor de um produto é o cliente, não é de outra forma. A empresa, ela expõe um preço ali, tá? Mas se esse preço for economicamente não realizável, a pessoa está cobrando tão caro que ninguém compra, então não adianta nada. A empresa tem que fazer o quê? Ela tem que determinar um preço real, possível, na possibilidade de ser adquirido o produto, né? E aí você tem um livro com determinado valor. Aí eu pergunto para vocês quanto que cada um de vocês pagaria em um determinado produto e vocês dariam uma quantidade, eu tenho certeza, muito variada de preços. Por quê? Porque o valor é individual. Cada pessoa determina o valor de cada bem e produto, tá? Então, esse livro está custando R$ 45. Caro
não compro R$45 para mim aprender sobre conceitos econômicos, show de bola, vou querer. Esse está mais ou menos. Então, em última instância, embora haja questões como racionais, né, questões como os custos e entre outras questões que influenciam o preço, em última instância, o preço está nos olhos de cada consumidor. Tanto que, olha um exemplo interessante, você pagou determinado valor para você fazer uma viagem para conhecer a cidade histórica de Ouro Preto. Né? Você pagou R$600, vai ficar 4 dias lá. Uma pessoa vai falar assim, como que pagou R$600 para ficar 4 dias? Com R$600 eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para um outro lugar, eu reformo não sei o que, eu troco meu monitor com meu teclado. Então, aí você pergunta para a pessoa que foi para Ouro Preto, o que eu vou querer com essas outras coisas? Eu quero mais é viajar, porque para mim, eu gosto de viajar, é importante, tirei fotos, conheci lugares especiais, é muito bonito lá e tudo mais. Então, as pessoas, elas não estão falando do mesmo valor do produto, elas têm essa percepção diferente. Isso aí é até uma questão de aula de marketing, tá? Que tem uma relação com economia. Então, importante saber dessas questões. Cada indivíduo ele vai realizar transações individuais em termos mutuamente acordados, como a gente já falou antes. Então, no sistema de mercado, a pessoa estabelece um preço, ela vai tentar vender pelo maior valor possível e o cliente vai comprar pelo menor valor possível. E eles que negociem para chegar num acordo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Preço é determinante de quanto e onde cada recurso é alocado. Né? Já falei para vocês que é o seguinte, eu tenho 5 botas para vender. Eu vou vender para quem? Para quem pagar mais. Pronto. Acabei de alocar o recurso bota para quem ofereceu o melhor preço. Todo mundo faz isso porque isso é lógico. Todo mundo vai vender pelo melhor preço possível. Tá? Então, os recursos são utilizados aonde o dinheiro, o valor do preço, ele demonstra, olha, a bota vale mais aqui do que ali. A bota, as pessoas pagam mais caro na bota em São João do que em Vargem, Águas da Prata. Então, as pessoas daqui valorizam mais a bota. Eu vou vender a bota onde? Aqui. O recurso foi para onde? Para cá. Então, o recurso ele vai para quem oferece um melhor valor para ele, tá? Eu pus aqui no último ponto desse slide só para não esquecer de toda essa questão de oferta e demanda, mas a gente vai ter aulas específicas sobre isso, né? A gente vai falar um pouco mais. É a própria questão dos salários. Os salários, eles refletem também os recursos escassos que são pessoas. Uma pessoa que trabalha como atendente de uma loja, está recebendo seu salário mínimo ali. Né? O que acontece? Bom, você precisa saber algumas coisas, né, de lidar com pessoas e tudo mais. Tá, então eu te ofereço um salário. Aí você vai lá e oferece quanto será que está ganhando o diretor da Efusa? Eufusa, sei lá como é que chama isso. Quanto que está ganhando o diretor do hospital da Unimed? Quanto que está ganhando, entendeu? O que vai diferenciar? Vai diferenciar que você, se você quiser contratar uma pessoa para trabalhar em uma loja, é muito mais fácil, é muito mais abundante. Então, porque os recursos exigidos para realizar aquela tarefa são mais simples do que uma pessoa que vai gerenciar um hospital particular. Então, geralmente, o cara vai ser médico, né? O cara vai ter que ter noções de administração muito boa, ele vai ter que lidar com várias questões, vai ter que negociar a compra de equipamentos milionários. Então, exige-se mais conhecimento por parte desse profissional. Então, ele vai receber um salário porque é mais difícil encontrar ele. Quantas pessoas em São João
poderia fazer uma boa gestão de um hospital. Inclusive, existe especialidade em administração hospitalar. Então, nós imaginamos que deva ser poucas, entendeu? Então, a própria ideia de pagamento, ela está relacionada já exatamente a isso, tá? Não é perfeita, tanto que você pode imaginar diferentes situações, tá? Mas sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Não sei se eu devo. Tá, acho que dá para falar. Pessoal, Neymar, não sei quantos milhões por mês. Qual que é o problema disso? Nenhum. Já dei a resposta rápido, tá? Nenhum. Por quê? Porque ele ganha o que ele vale. Mas ele chuta a bola. Mas, pessoal, tudo bem. Eu também acho que não é nada demais chutar a bola, mas acontece que é o seguinte: a imagem dele vende. Então, o clube de Paris contratou ele, paga 1 milhão lá por mês. Quantas camisetas o clube vende com o nome dele? Quantos ingressos o clube vende enchendo o estádio para assistir ele jogar? Então é isso que é a expansão do pensamento econômico. Né? Eu falo isso porque até desanima conversar com dependendo da situação. Então vocês têm que entender que no sistema de livre mercado ele não é o fato dele chutar a bola, é o retorno que ele dá para a empresa que ele trabalha. Então eu sou o dono da marca Neymar. Então, olha, você quer usar no Presto Barba, você quer usar na propaganda de desodorante, você quer usar na onde? Então você vai pagar para mim, porque ele é meu funcionário, né? Então, o retorno que ele propicia aos clubes é maior do que ele ganha. Né? Acredite nisso. O Paris Saint-Germain, não sei onde que clube que ele dá, ele fatura mais contratando ele e pagando um salário alto do que se não tivesse contratando. Então tem essas questões importantes, né? Artistas que lotam aí os shows e tudo mais. As pessoas elas estão relacionadas, elas estão no ambiente de oferta e demanda. Se ninguém procura, ninguém vende. Né? Se ninguém demanda, não tem por que comprar o produto, tá? Então, nós temos situações interessantes aí para se analisar, tá? Deixa eu colocar aqui tudo sobre o último slide para a gente já finalizar. Um exemplo interessante relacionado ao papel dos preços está relacionado aos imóveis, né? Imóveis com e sem preços. Nossa, mas que estranho. O que imóveis com preços? Imóveis com preços, né? A gente está tratando da lei da oferta e demanda. Então, o valor hoje de um imóvel está relacionado com algumas variáveis, né? Localização do bairro, qualidade da casa, oferta e procura. Então, tem alguns pontos que contam aí na valorização do imóvel. E aí você pensa, mas como é que seria esse sem preço? É porque isso aqui, na verdade, eu coloquei só para lembrar do exemplo do livro. Os recursos, eles são escassos. Conceito de economia que a gente aprendeu hoje, eles são escassos. Então, seria possível eu criar um programa Minha Praia, Minha Vida? E aí todas as pessoas poderiam ter um acesso aos imóveis do litoral? Os imóveis do litoral, apartamentos em geral, eles são muito caros, casas e tudo mais, porque eles são escassos. Então, se você pegar uma cidade do litoral e contar quantas casas e apartamentos tem, e pegar as cidades do interior e contar quantas casas e apartamentos tem, vocês vão ver que é uma diferença muito grande. Talvez, estou chutando números, para cada casa de praia possa existir 1.300 casas no interior. Então, isso gera escassez, né? Não há uma abundância de casas em praia. Então, isso justifica o preço das casas de praia serem altos, porque
deve haver uma procura interessante. E como que eles classificam quem pode comprar ou não? Pelo seguinte questão, preço. Eu vou vender para quem pagar mais. Por isso que casa de praia é caro, por isso que vai pagar 400, 500, 600 mil no apartamento. Porque o apartamento, se você for ver, o apartamento às vezes é pior, pequeno, antigo, e você vai ter um apartamento aqui em São João por quase metade do preço, novo, grande, bonito, muito melhor. Entendeu? Só que lá tem uma procura maior. Então, empresários, pessoas que têm mais condição, estão querendo casa na praia. Então, você como proprietário vai procurar ter uma venda melhor possível. Então, eu coloquei esse sem preço porque não adianta amanhã chegar e sair na televisão que o governo criou a Minha Praia Minha Vida. Porque aí ele vai fazer o seguinte, olha, todo mundo vai poder passar 3 dias no litoral, tá? 3 dias no litoral, na casa lá. O que acontece, pessoal? O problema de escassez foi resolvido? Não. A gente não teve um aumento na casa de praia. Então não adianta isso que não aumentou a oferta, continua a mesma, tá? Então isso, nesse aspecto, não acaba mudando em nada. Então, outra coisa. Quando acontece esse tipo de situação, onde não há preços determinando, acontece como já foi historicamente percebido em outras épocas, tá? Acaba havendo favorecimentos, a burocracia, o Estado vai fornecer para você dias na praia. Se não houver o dinheiro organizando essa questão de oferta e demanda e for uma coisa que pertence ao Estado, e aí tem uma fila de pessoas que colocaram o nome para usufruir do apartamento na praia, acontece que você vai ter um cartão que você vai poder utilizar para essa casa, vai começar a ter burocracia, vai começar a ter favorecimento, vai começar a ter um monte, pode ter vários outros problemas relacionados. A quantidade de casa, ela continua escassa como era antes. E se você aumentar e construir no litoral brasileiro inteiro? Tá, você consegue fazer uma casa para todo mundo na praia? Provavelmente não. Então, mesmo assim, vai continuar escasso. E se todo mundo tiver o mesmo tipo de casa, uma casa, vamos supor, uma casa boa, todo mundo tem o mesmo padrão, tipo de casa. O problema da escassez permanece? Sim. Mas todo mundo tem casa? Tá. Mas qual casa fica em frente à Torre Eiffel? Qual casa está no bairro DR de São João? É a mesma casa, só que uma tem vista para a Torre Eiffel e Jardins da França e a outra tem vista para o DR. Quantas Paris existe no mundo? Uma. Quantas França? Uma. Quantas Torre Eiffel? Uma. Dá para todas as casas estarem de frente para lá? Não. Então a gente começa a perceber que se a gente for expandindo as formas de pensar, a gente vai começar a ver que se fosse possível fazer isso, haveria algumas situações ainda que sinalizariam escassez, né? Então é preciso estar atento a algumas coisas nesse sentido. Com relação aos computadores, eu só queria citar que ao longo do tempo era um produto muito caro, há 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás, muito caro, pouco acessível. E nesses 20 anos ele se tornou algo completamente acessível, né? Então, isso está relacionado à oferta, demanda, e os preços demonstraram isso. Um computador há 21 anos atrás, ele custava R$6.000, um computador bem simples, R$6.000, tá? E o salário da época era R$115. Quantos anos você precisava guardar cada centavo para comprar um computador? Alguns anos, tá? Quase 4 anos, eu acho. Quantos anos você precisa para comprar um computador hoje? 2 meses de salário. Se você guardar integralmente seu salário, com 2 salários mínimos, você consegue comprar um bom computador. Há 21 anos atrás, você precisava de 48 meses guardando cada centavo.
Então, por que eu citei isso? Porque computadores, alta demanda, então preço alto, as indústrias fabricam, estão ganhando, incentiva a fabricação de computador, porque o preço é alto, incentiva, e esse ciclo vai continuando, o preço vai caindo, né? E vai havendo um equilíbrio entre oferta e demanda. Então, tem várias questões interessantes para se analisar a respeito desse exemplo. Mas só para a gente continuar e encerrar, tá? Os preços orientam tanto o consumidor quanto o produtor, tá? E no sistema de mercado você tem lucros e perdas, tá? Para a gente encerrar, o que significa isso? Nem tudo, pessoal, é mil maravilhas. Quando a gente fala lucro, ganhando dinheiro e tal. Mas existem prejuízos. O preço, ele não orienta só o consumidor para comprar, ele orienta o produtor para produzir. Isso a gente vai ver na aula de oferta e demanda. Quanto melhor o preço de um produto, mais você estimula o produtor a fazer mais, porque ele está vendendo por um bom preço. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Mais ele vende, mais ele ganha. Mais ele vende, mais ele ganha. Né? Aí ele vai produzindo. Os prejuízos também mostram o seguinte: se você não está vendendo os produtos, então a gente tem algum problema. As pessoas não estão adquirindo por diversos motivos. Pode ser ruim, defasado, desinteresse, o que for, mudança de tecnologia. Então, quando se tem prejuízo em uma loja ou indústria, significa o seguinte: olha, isso é um alerta. Você não está entregando o que as pessoas querem ou estão precisando. Então, o preço ele serve de alerta para os dois lados, tá? O preço sinaliza o quanto os indivíduos estão dispostos a oferecer por algo. Isso aí já está no contexto do que eu falei, né? Então, qualquer coisa que a gente vê de qualquer preço, tá? É um sinal que significa o seguinte: olha, eu tenho isso para vender, você está interessado? Né? Se algumas coisas são muito caras e vendem, é porque tem gente que paga. Tá? Isso, na verdade, é o desejo das indústrias, elas terem uma margem de lucro boa e vender seus produtos. Então, eu encerro aqui nossa aula. Eu queria saber se está tudo certo. Tá? Pessoal aí do técnico, Iris, Jennifer, Jorge, Daniela, tudo bem? Amanhã nós vamos estar aí no plantão, tá? E aí eu posso estar tirando algumas dúvidas aí a respeito dessa aula. Então, o que nós falamos hoje? Nós trouxemos o conceito de economia. Economia é a ciência que ela vai estudar os usos de recursos escassos que têm usos alternativos. É isso. Escassez significa não dá para ter para todo mundo. Usos alternativos é o seguinte: qual que é a melhor forma da gente utilizar o recurso? Preços servem para quê no sistema de mercado? Eles mostram para você aonde que é a melhor utilização e eficiência do recurso. E eu vendo para quem paga mais. A lei de oferta e demanda, ela vai com o tempo, ela tende a equilibrar algumas alterações bruscas de preço entre produtos e tudo mais. Tá? Então, a gente, de modo geral, a gente englobou esses assuntos na aula de hoje. Tá? Disponibilizei ali para vocês no Moodle, já a aula passada com links, e aí amanhã eu disponibilizo a aula de hoje e coloco novos materiais para vocês. Ainda não pus nenhuma atividade avaliativa, mas não se preocupem. Quero saber se está tudo certo. Júlia? José Eduardo? Tá tudo tranquilo, professor. Tá bom, pessoal. Estarei aqui então amanhã, tá? E quem precisar aí, vem aí para a gente tirar dúvidas, explicar melhor. Professor, explica novamente isso aqui, que eu acho que o plantão do técnico de semana passada foi muito bom e fiquei satisfeito de vocês terem comparecido, tá bom? Então, boa noite para vocês, tá? Fiquem à vontade, vocês já podem ir saindo aí.